Meninas, boa tarde, boa tarde. Tô aqui, né, mais um dia, mais uma sexta-feira, pra gente poder conversar, não é? Pra eu poder, de uma certa forma, te inspirar, te motivar, né? E, e é isso, né? A gente sempre pode aprender algo novo e não só aprender, mas também colocar em prática, né? Que não adianta a gente saber tanta coisa e não colocar em prática. Então, eu espero que esteja com som, tá? Então vamos lá. E essas últimas semanas aconteceram muitas coisas, né? Que eu vim aqui semana passada, e aí os dias vão se passando, vão acontecendo várias coisas, a gente vai sentindo várias coisas, né? E, e o que eu queria trazer hoje para vocês, que foi uma das coisas que mexeu mais comigo, é sobre a preguiça, né? Que às vezes a gente tem muita preguiça de fazer as coisas, assim, de caprichar no que a gente faz, sabe? Você começa uma coisa, aí você fala, vou fazer só assim, tá bom. Só que não é assim, né? A gente precisa sempre caprichar, fazer melhor. E eu precisei enxergar em mim, em outras pessoas também, porque a gente sempre aprende, né? E essa questão da preguiça, né, que a gente quer manter. Porque quando a gente decide fazer bem feito, quando a gente decide largar a preguiça, tudo se transforma, né? Então, assim, é a gente que está apegado a ela. Então, basta a gente decidir fazer as coisas com capricho, fazer melhor, fazer bem feito, se colocar e ir, né? Não tem esse negócio, eu tenho preguiça. Não, você só tá com a preguiça, tá preguiçosa. Você tá escolhendo essa postura. Mas é só você escolher a postura do capricho, vamos colocar, né? Vou fazer as coisas bem feitas que você vai. E quando você faz isso, quando você decide se dar uma vida melhor, quando você decide se dar uma experiência melhor, quando você decide parar de ser uma mendiga, uma pedinte, você solta dessa preguiça de não querer fazer o melhor para você, e aí você vê tudo fluindo, né? Tudo fluindo. E, e é muito gostoso a gente a gente fazer as coisas da gente bem feita, você prometer que você vai fazer uma coisa para você e você faz e vai até o fim. Nossa, gente, isso dá uma força muito grande. E eu aprendi isso assim foi com as aulas, né? E também com o jejum, de você falar tal dia eu vou terminar. E aí você faz. Isso dá muita força. Com o exercício também, eu vou fazer todo dia. Se não der para fazer no horário que eu tô acostumada de manhã, eu vou fazer de tarde, eu vou fazer de noite, mas eu vou fazer. A corrida também me trouxe isso, né? Eu vou levantar tal horário bem cedinho e vou correr, vou caminhar. E todo dia, se tiver chuva, se tiver sol, eu vou, né? Só se tiver muita chuva, eu não vou naquele horário, mas eu posso ir depois. Então isso traz essa coisa do compromisso com a gente, né? De porque a gente sempre honra o compromisso que a gente tem com os outros, mas com a gente mesmo a gente não. A gente fala, depois eu faço, não é importante. Só que a coisa mais importante é o compromisso que a gente tem com a gente, e não o compromisso que a gente tem com os outros. E, e isso tudo tem a ver com a preguiça que eu tava falando com vocês, porque tô com preguiça de acordar cedo, tô com preguiça de fazer o exercício, tô com preguiça né, de caprichar. Então, só assim tá bom, pra que eu vou fazer melhor? Por exemplo, vou lavar só o cabelo só com shampoo condicionador, porque eu tô com preguiça de passar uma máscara, deixar mais um pouco. Poxa, mas vai dar um resultado tão bom, né? Vai ficar tão bom. Não, mas a gente escolhe, muitas vezes, a preguiça, né? Você vai tirar aí do seu tempo aí 15, 20 minutinhos para poder fazer melhor para você e você não faz. E desse melhor vão surgindo outras coisas.
abre caminho para outras coisas, né? Então, assim, a importância da gente dar tchau para preguiça e falar sim para o capricho, falar sim para boa vontade, falar sim para, se eu posso fazer agora, então já vou fazer de uma vez. Vou lá e faço. Tem que falar alguma coisa? Já fala, já vai lá e fala. E tem aquela coisa também que dá para falar, né? Pra você ficar na sua. Não é fácil, tem coisa que dá para falar, né? Pois é, que é pra gente ficar na nossa, mas assim, a gente precisa obedecer, né? Quando é pra gente ficar na nossa, quando é gente pra falar, né? E é assim. E, e outra coisa também que eu queria falar para vocês é a questão da gente, assim, respeitar o momento das coisas, né? Que tudo tem um momento para você falar, tem um momento para você calar, tem um momento para você relaxar e ficar mais assim. Na verdade, o relaxamento e a paz, ela é para sempre. Isso é um estado que a gente vai sempre se dar. Mas eu digo assim, tem coisa que você vai soltar, tem coisa que você já vai ter que se posicionar, e isso tá ficando muito mais claro para mim. E como que isso fica claro pra gente? Quando a gente começa a fazer, né? Quando a gente começa a colocar a mão na massa. E eu queria falar para vocês da preguiça, quando a gente tá assim nessa preguiça, né? Que foi o que me chamou a atenção essa semana. E a importância da gente sempre ter o tempo pra gente, pra ficar com a gente, pra falar com a gente, pra jogar limpo. Para de mentir, sabe? Para de mentir pra você. Para de fingir pra você que você tá com uma vida incrível, sabe? Para de querer viver pra mostrar que você tá bem pros outros e no fundo sua vida tá uma merda, sabe? Assim, então para de fingir, para de viver uma vida ilusória. Não vale a pena, sabe? Assim, para de viver um personagem que não é você, sabe? Assim, teve uma coisa que mexeu muito comigo, mas eu não vou ter como falar, mas a dinâmica, tipo assim, para de fingir, para de interpretar. Você, às vezes, se submete a uma coisa muito inferior ao que você merece para poder mostrar para o mundo que você pode, que você faz, né? Isso é uma grande besteira porque realmente ninguém está preocupado com você. Lógico, tem aquelas pessoas que gostam de você, tem aquelas pessoas que te amam, né? Então, assim, elas tiram um tempo a mais para te dar uma atençãozinha ali, mas isso não preenche, isso não satisfaz a gente, né? A gente precisa mesmo. Oi, Andréia, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Tá um dia lindo. Tá friozinho, mas tá um dia lindo, sabe? Hoje eu tô me sentindo assim tão sonolenta, tão mole. Sabe assim, quando parece que qualquer hora você vai dormir, você vai apagar? Não de desmaiar, com aquela sensação de que eu vou desmaiar, não é isso. Mas aquela sensação assim de que se eu ficar quietinha, eu durmo, assim. Tô bem. Tô me sentindo assim, bem molezinha, assim. Parece que eu bebi toda, sabe? Essa sensação. Hoje eu tô assim. E eu não bebi, não. Eu almocei, tô aqui, tô nesse molinho, sabe? Sabe quando bate? Tá friozinho e aquele dia bem lindo, assim. Eu tava falando sobre a preguiça, sabe? Que a gente, muitas vezes, a gente fica alimentando preguiça de fazer as coisas das coisas pra gente bem feitinho, né? E sei lá, até escovar um dente, ainda mais eu agora que tô de aparelho. Então, às vezes, a gente fica assim com preguiça, eu vou fazer só assim, tá bom. E a gente não faz o melhor pra gente, ou então a gente faz aquilo ali com pressa pra acabar logo. Mas com pressa pra acabar logo pra fazer o quê? Né? Porque sempre a gente vai ter alguma coisa pra fazer. Seja em casa, seja no trabalho, a gente sempre tem alguma coisa pra fazer. E a gente sempre as coisas que a gente tá fazendo agora a gente quer fazer logo, né? Porque eu tô com sono, de repente fica tarde, eu tô com sono, eu gosto de dormir cedo pra acordar cedo, né? Mas, gente, uns
minutinho, sabe? Não vai fazer diferença, você vai ficar tão feliz com você que você fez caprichadamente aquilo ali, né? E a gente, por preguiça, a gente perde a oportunidade de viver tanta coisa incrível e muito mais do que isso, da gente mesmo receber da gente aquela coisa boa, que a gente sabe quando a gente capricha e a gente se sente muito bem com isso, né? Então a gente perde a oportunidade de sentir isso. Porque não adianta o outro falar parabéns, ai, parabéns, você fez bem feito, né? A gente quer sentir isso da gente. A gente tem sede de sentir isso da gente, esse parabéns, você fez bem feito, né? Que a gente sabe quando a gente não fez. Então não tem como mentir pra gente. Sabe assim, esse cansaço de querer ser alguma coisa, cansaço de que eu não tô com vontade de ser mais nada, assim. Essa semana eu tô assim. Como é que eu posso explicar essa sensação? É como se tivesse desmanchado alguma coisa em mim muito forte, sabe? De quando você quer ser alguma coisa para o mundo, para provar alguma coisa para o mundo. Sabe essa coisa que muitas vezes a gente tem, né? Ah, eu vou, sei lá, de certa forma eu preciso provar que eu consegui, eu preciso provar que eu sou boa filha, eu preciso provar que eu sou boa mãe. Sabe isso de ter que sempre mostrar alguma coisa? Então, nesses últimos dias, me veio um cansaço tão grande disso. Tipo assim, que besteira, né? Mas, sim, eu tô sentindo esse cansaço disso, que não tem mais necessidade de nada. Eu não quero mais nada para mostrar nada, para nada. A coisa que eu quero é ficar quietinha comigo assim, sabe? Sentindo as minhas coisas, fazendo as minhas coisas com capricho, olhando nos momentos em que eu ver que eu tô fazendo mal feito, porque eu tô com preguiça, e fazer bem feito. Eu tô com muita vontade de ficar assim no meu cantinho, assim no meu mundinho, das minhas coisas, porque me veio esse cansaço mesmo, sabe? Um cansaço, um cansaço, um cansaço. E aí eu tô sentindo essa moleza, essa molezinha sabe, eu tô soltinha, eu tô livre pra ser eu. Mas não o eu que eu acho, livre pra ser eu do jeito que é pra eu ser, né? Do jeito que foi desenhado pra eu ser. E, e eu tô sentindo essa molezinha, eu tô sentindo esse bem querer por mim, querer ficar assim, querer cuidar de mim. E não tô querendo mais fazer força para fazer nada, para parecer nada. Eu não quero parecer mais nada, eu quero ser de verdade, né? Eu não quero parecer legal, eu não quero parecer boa. Eu quero ser, eu sou legal, eu sou boa, mas dentro daquilo que eu sou de verdade. Não ficar, sabe, igual a gente faz força muitas vezes para ser agradável, a gente faz às vezes muita força para atender às necessidades de um filho, de alguém. Eu não tô mais afim. Sabe quando você não tá mais afim também de ficar dando satisfação para ninguém? Você eu tô assim, sabe? Ai, veio esse cansaço tão bom, tão verdadeiro aqui de dentro de mim. Não quero saber mais, sabe assim? Com muito amor, com muito carinho, claro, mas assim, tô sentindo não tem necessidade de ser mais nada, de mostrar mais nada, de provar mais nada, de dar satisfação, de querer saber. Eu quero sim saber, eu quero saber das coisas que são importantes para mim, de me conhecer, isso eu quero. Então eu tô atenta, né? Eu tô prestando atenção nessas coisas. Agora, saiu fora disso, eu me vejo esse cansaço muito forte, eu não quero saber de nada, né? Igual, continuo muito amorosa, eu sou uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, mas hoje eu sinto que não precisa mais fazer força também, nem para demonstrar isso, sabe? Então é muito engraçado, né? Os nossos movimentos, as nossas sensações. E a dica que eu queria deixar para vocês, né? Isso é o que eu tô sentindo hoje. E, e as dicas que eu queria deixar para vocês a respeito de quando você vê que veio a preguiça, né, que você está fazendo alguma coisa mal feita, faça melhor, mas faça o melhor possível. Faça melhor do que você já fez da última vez que você lembra. Então, assim, isso dá um gás, você se sente poderosa e você se sente tão comprometida com você
que eu acho que foi por conta disso que veio esse cansaço, sabe? Que é tão bom essa coisa de querer soltar, de não querer fazer mais, ficar fazendo gracinha. Então, assim, de sempre fazer melhor. E desse melhor, será que não dá para melhorar? Aí eu vou fazer ele, vai ficando sempre, a gente vai aperfeiçoando mais as coisas, né? E, e mais o que aconteceu essa semana? Aí teve o jejum também, que eu tive que aprender a viver um dia de cada vez e esquecer o que eu fiz ontem. Porque se eu ficasse lembrando do como foi ontem, hoje ia ser uma tormenta, porque eu ia ter o dia inteiro, né? Então, assim, renascer, eu tive que aprender a renascer a cada dia, né? Hoje é um dia, amanhã é outro dia, entendeu? Então, assim, o ontem, não ficar lembrando do que foi ontem, porque aí esse dia ia ser muito comprido, ia ser muito grande por conta do jejum. Então, assim, fazer assim. E eu tô mantendo isso. E tá sendo muito importante para mim, porque eu tô deixando de lado aquilo que não. Tá, ontem foi ontem, né? As coisas que eu vivi ontem foram importantes, mas para não carregar isso pro outro dia. Que às vezes você amanhece cansado porque você tá pensando no ontem que você fez ontem, que ontem você tava cansado, ontem eu trabalhei o dia inteiro, ontem ainda cheguei em casa e tive que fazer tal coisa, ontem, mas hoje é hoje. Então você fica trazendo coisa de ontem para cá, sendo que não existe o ontem mais. Então, com esses dias de jejum, me ajudou a estar nessa concentração e a manter isso, sabe? Isso, porque se você fica pensando, ontem eu não. Ontem, por exemplo, eu tava no jejum. Aí eu vou vir hoje e falar, nossa, ontem eu não comi, então hoje também não vou comer, então são 2 dias. Aí você fala, ai meu Deus. Então, assim, se você só tá hoje é o primeiro dia, amanhã é o primeiro dia, e depois é o primeiro dia. Então você esquece que você já passou tantos dias, então você só tá naquele dia, entendeu? Isso foi muito importante, foi muito interessante, me ajudou muito. E é uma dica que eu dou, porque quando você tá ali para fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Também quando eu comecei a correr, porque dava umas dor na canela, uma dor. Mas aí era o primeiro, amanhã é outro dia, e se eu ficar lembrando da dor da canela do outro dia, né? Mas hoje é outro dia. Aí de repente aquela dor sumia, a dor sumia, sabe? Então é assim, sempre o dia é o primeiro dia, você nasceu aquele dia. E isso é muito gostoso porque você fica mais animada para viver o dia, você não fica lembrando do que você já fez, você fica motivada a fazer coisas naquele dia. Eu não sei se está dando para entender, mas me ajudou muito. Me ajudou muito isso de hoje é hoje, só hoje. Eu não quero lembrar de nada de ontem. E a gente não esquece das coisas que a gente tem que fazer, né? Eu sei dos compromissos que eu tenho, eu sei que eu tenho filho, eu sei que eu tenho marido, eu sei que eu tenho minhas coisas para fazer, né? Não é uma coisa assim de irresponsável. É simplesmente nascer naquele dia. Nasci, né, nesse dia. Vou viver esse dia. Amanhã eu não quero saber, o que foi ontem eu também não quero saber. Sabe, isso é tão gostoso. O dia fica leve, você fica feliz porque você não fica lembrando tipo assim, você passou raiva ontem, você não tá lembrando hoje. Hoje você tá aberta para viver outras coisas. Eu me senti mais concentrada, eu me senti isso mesmo. Ai, que legal que você tá fazendo. É gostoso, né? É muito gostoso, a gente fica concentrada, a gente fica voltada pra gente, né? A gente tem essa coisa de esquecer, a gente precisa soltar muita coisa para você se concentrar, para você conseguir ficar nesse estado, né? Então, assim, é muito bom, é muito bom. E aí eu fiquei tão zen que, sei lá, mudou meu estado de. Eu fiquei zen. Ai, gente, fiquei assim, eu sempre fui bem calma, mais ou menos, né? Mas assim, sempre fui assim, mais calma. Agora eu tô muito mais calma. Me trouxe essa coisa assim, né? Eu tô mais calma, eu tô mais concentrada,
veio esse cansaço que eu falei, que é muito importante. Eu tinha preguiça de beber água. Preguiça de beber água. Tinha hora que eu ia fazer xixi, saía assim aquele amarelão, sabe? Tipo assim, falta de beber água. Então, assim, coisas que a gente começa a prestar atenção, você começa a prestar mais atenção. Você volta tanto para você que você começa a prestar atenção em detalhes de você que antes você não prestava atenção. Como assim? A gente fica prestando atenção na vida dos outros, a gente fica prestando atenção nisso, naquilo, coisa minha que eu nem sabia, coisa minha que eu nem conhecia. Meu paladar mudou. Meu paladar mudou muito. Eu fui fazer um peixe, aí eu passei na farinha, né? Eu fiz na farinha pro pessoal aqui de casa e para mim eu falei, vou fazer grelhado. Só que como eu nunca tinha feito peixe grelhado, assim sem farinha, né? Ele despedaçou tudo. Aí a minha frigideira, ela tem uns morrinhos assim, ela não é própria para isso, não deu certo. Aí tá. Aí eu tava com vontade de comer mais, eu falei assim, eu vou comer mais um pedacinho, eu vou comer desse mesmo que tá com farinha. Na hora que encostou a farinha na minha língua, começou a pinicar, porque como eu fiquei no jejum, fez essa limpeza, né? Nossa, aí a minha língua ficou pinicando, me deu umas coceiras, começou uma coceira assim no pescoço. Falei, gente do céu, não é pra comer, né? Mas aí eu tinha deixado só um pra mim fazer daquele jeito, mas eu insisti e comi assim mesmo um pedaço, sabe? Não vou mentir. Lá do peixe com a farinha. Mas assim, como que muda, como a gente precisa prestar atenção na gente pra gente se conhecer. Porque não tem como a gente se conhecer se a gente não prestar atenção. E também não tem como a gente se conhecer se a gente tiver preguiça de desenvolver coisas com a gente, né? Por exemplo, se eu tiver preguiça de começar alguma coisa, se eu tiver preguiça de fazer outra coisa, então eu não vou ter oportunidade de desenvolver, de ter uma situação para que eu possa viver, para que eu possa me conhecer, né? Aí as coisas vão sempre te atropelando para que você acorda. Então dá para viver de um jeito mais simples e mais fácil, né? Sem que tenha que ser aquela atropelada assim para você acordar. Aí se você tá de boa vontade, se você tá ali, bora, vamos fazer, sem preguiça, né? Então fica mais fácil de ter a situação para que você viva, para que você tenha as experiências com você, para você se conhecer. Que a coisa mais importante é a gente não se conhece, né? A gente quer saber de tanto assunto, mas aqui dentro tanta coisa de mim que eu não sei. Na verdade, eu vou ser muito sincera, eu não sei nada de mim. Agora eu caí na real esses últimos dias que todos esses anos nesse corpo, eu não me conheço. Eu tô tendo assim um encontro comigo. Eu sei pouco de mim, pouquíssimas coisas. E dessas poucas coisas, muita coisa era ilusão, né? Então, assim, agora que eu tô tendo esse encontro comigo, porque eu tô fazendo esse propósito também de ficar mais sem o celular, então eu tô tendo mais tempo para me olhar, eu tô tendo mais tempo para me sentir, para saber realmente o que eu gosto, o que eu não gosto. Lembra que eu falei da batata recheada? Naquele dia eu encerrei aquele jejum que eu tava fazendo, foi naquele dia à noite. Eu até fiz a batata recheada, mas eu percebi que não queria batata, eu queria comer carne, sabe? Mas eu fiz a batata, eu comi a batata, mas não, eu queria carne, eu queria carne. Eu achei que eu queria batata, né? Mas eu queria carne. Então, assim, eu não me conheço, a gente não se conhece, né? Tanto tempo voltado para querer. A gente quer tanto conhecimento sobre tanta coisa e eu não me conheço, né? Não me conheço, não me conheço. Não. Tô assim, tô tendo esse encontro, tô me permitindo, né? Ter esse encontro comigo para eu saber realmente o que eu gosto, o que eu não gosto, o que combina comigo, o que não combina, né? Tanta coisa que eu tô descobrindo de mim, sabe? E é bom, é bom. Tem um momento que dá uma certa tristeza, ela vem, você às vezes se emociona e é normal, porque são as ilusões, né, caindo por terra. E é gostoso a gente sentir essas coisas, né? De quando você cai na real
sobre determinadas pessoas, situações que você estava ali na ilusão. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E você vê pessoas saindo da sua vida, novas pessoas chegando, por causa desse encontro que você está tendo com você, que você está se permitindo. Então um faxinão bolado na sua vida, como se fosse, né? Igual eu faço aqui na segunda-feira. Você começa a mexer, então tudo vai se reorganizando, né? Eu tava sentindo assim, que parece que aqui dentro de mim tá acontecendo. Sabe aqueles joguinhos de minigame, aqueles minigame antigos? Isso, observar com carinho, ficar muito carinhosa, porque é assim, vai fazer o quê, né? Eu tava na ilusão e tá tudo bem. E agora, graças a Deus, eu tô tendo oportunidade. E não depende de ninguém, depende de mim. Eu tô aqui, então vambora, né? Vamos com boa vontade. Sabe aquele joguinho de minigame antigo? Que ia cair nos bloquinhos? E os bloquinhos que se encaixavam fazia plim, e aqueles que não encaixa vai caindo, assim. É como eu sinto que como se tivesse acontecendo isso aqui dentro de mim. Sabe? Essa reorganização. O que tem a ver é o bloquinho que faz plim, e o que não tem a ver vai caindo lá e some. Sabe? É bem isso que tá acontecendo. E é isso mesmo, a vida é essa. E vai ser sempre assim, porque o que é bom para mim hoje, daqui um tempo já não vai mais fazer sentido. E vou ter que dar tchau. E daqui um tempo vão ser outras coisas. Quantos amigos, né? Que na época era coisa mais, na época da escola, né? Que a gente tinha os nossos amigos ali. Nossa, era tudo para mim. Hoje em dia eu nem sei mais quem são. Eu acho que se eu ver, eu nem conheço mais, porque são tantos anos, né? A pessoa vai mudando tanta fisionomia, muda o cabelo, muda isso, muda aquilo. Ainda mais hoje em dia que tem os preenchimentos aí, não vou conhecer mais. Então, assim, pessoas que. E não faz falta nenhuma, saiu completamente da minha vida e, né? Foram pessoas incríveis, importantíssimas naquele momento. Hoje não, nem sei mais quem são, né? E a vida é assim. E a gente precisa fluir nessa. É um rio, vai passando. E você vai. E a gente precisa aceitar isso. Porque assim a gente fica molinha, a gente não precisa levar porrada, né? Você estando molinha, você vai, você flui, você chacoalha, aí se é pra ficar paradinho, você fica, né? E aí não precisa ficar duro ali, rígido pra ser, né? Fica mais fácil. Assim é muito mais fácil a gente fluir, né? Tô assim, nesse meu jeito. Hoje eu tô com esse jeitão assim, zen, eu tô nessa. Não é um jeito, né? Isso é uma sensação, é um movimento que eu tô hoje. Eu tô assim, muito molinha, com muita vontade de ficar quietinha. E eu vou respeitar isso, sabe? Eu vou respeitar. Eu quero sentar ali, ficar quietinha, ficar no sol. Já fiz meu café, vou tomar meu café. Eu tô gostando de colocar manteiga no café, fica tão gostoso. Como eu tomo ele sem açúcar, ele com manteiga fica bem gostoso. Se a manteiga for com sal, não precisa. Mas se a manteiga for sem sal, você põe um pouquinho de sal assim também, fica bem gostosinho. Parece estranho tomar café com sal, mas fica bom. Eu gostei de fazer assim, eu tô gostando. Então, assim, vou sentar ali, vou tomar meu café, tô com muita vontade. Esses dias eu tô com muita vontade de ficar comigo, assim, quietinha. E hoje tá muito forte, tô muito molezinha. É como se eu estivesse nesse rio aí, sabe? Sabe assim, quando você deita, fica gostoso, fica bem gostoso. O café fica gorduroso, a aparência fica feia. No primeiro dia, eu fiquei com nojo. Eu vi uma mulher fazendo isso, agir low carb. Eu fiquei com nojo, porque fica aquele café cheio de gordura, né? Mas na hora que eu tomei, tava tão gostoso que aí a gordura não me incomodou mais. Aquela gordura que fica boiando, né? Não me incomodou mais, não. Eu acostumei, agora eu gosto. E é mais uma fonte de gordura, né? E é isso, vou ficar hoje curtindo essa minha coisinha zen. Falo para vocês, caprichem, vale a pena vocês capricharem muito. Não fala que tá com preguiça, não, isso é besteira. Você não tá com preguiça. Foi. Você já esteve. Nada a ver. O que você pode fazer de melhor? Faz bem feito, faz caprichado. Assim, faz na hora, não deixa para fazer depois. E aí você vai ver que você não tem preguiça nada. Isso daí é coisa que você inventou.
né? Você sempre pode estar ali de boa vontade para fazer o que precisa fazer, vale a pena. Você vai se sentir tão feliz, você vai se sentir tão forte de fazer as coisas que você se prometeu, você faz, você cumpre. Nossa, dá um poder, te dá uma força de, nossa, eu posso contar comigo. Eu posso contar comigo. Gente, isso é tão gostoso, você saber que você pode contar com você, que você não vai mentir para você, que você vai estar ali para você. Isso é muito gostoso. É uma sensação, né? E para você viver isso, para vocês viverem isso, vocês precisam experimentar, né? Todo dia. E eu tô nesse comprometimento de estar cada dia mais no melhor. Se eu posso, por exemplo, fazer a unha, eu sempre faço a minha unha e eu sei que eu faço muito bem, mas sempre dá para melhorar, né? Sempre tem um jeito de deixar a cutícula mais fundinha, de passar um creme para ficar mais hidratada, sabe? Sempre dá para fazer melhor. Até aquilo que eu acho que eu sou muito boa, por exemplo, fazer unha, eu faço unha muito bem. Essa aqui tá acabada, coitada, tá na hora de fazer, né? Tá na hora de refazer. Mas assim, eu acho que eu faço bem, mas sempre dá para fazer melhor. Sempre dá para fazer alguma coisinha melhor. Eu tô nessa postura, sabe? Porque é nos detalhes. Parece besteira, mas é uma unha. É, mas é uma coisa pra gente fazer. E através disso vão vindo outras ideias, outras situações pra gente poder fazer, pra gente poder viver, pra gente poder experimentar. A gente tem que experimentar, a gente tem que viver, a gente tem que sentir pra gente saber. Porque quando eu falo pra vocês não estão sentindo o que eu tô sentindo. Vai ser através do que vocês vão fazer aí que vocês vão ter as sensações de vocês. E como é bom, né? Você faz no salão? Eu já trabalhei no salão. Foi muito tempo não, sabe? Não foi muito tempo não. Mas foi bem gostoso, porque a gente conhece muita gente, né? E tem aqueles papos de manicure, é tão gostoso. E era gostoso. Mas assim, como a minha mãe, ela é manicure, então ela me ensinou. Eu sempre fui muito vaidosa, né? Eu sempre gostei assim de arrumar o cabelo, de maquiar, de fazer unha. Eu sempre gostei, né? Então, na época, quando eu era adolescente, né? Então, na época a gente não tinha condição. E a minha mãe, ela não tinha paciência de fazer, né? A nossa unha. Então, ela falou assim: ó, eu vou te ensinar a fazer. Você vai aprender fazendo aqui a minha. Aí ela me ensinou para que eu pudesse fazer a minha e andar sempre arrumadinha, né? Que aí a gente não tinha condição de ir no salão e ela também não tinha paciência de fazer. Ah, não tinha paciência não. Ela falou, você aprende. E foi bom, né? Porque aí hoje eu sei fazer. Aí ela ensinou. E ela também, ela é uma excelente manicure. Faz deixa a cutícula redondinha, sabe? Aí eu aprendi com ela. Eu aprendi com ela. E pra mim é um prazer, sabe? O dia de fazer o pé, dá vontade de arrancar os dedinhos, levar lá pro sol, ficar futucando assim. Ah, é uma delícia, né? Eu gosto de fazer. E hoje em dia eu faço só a minha, sabe? Mas eu gosto muito de fazer. É sentar, fazer, escolher o esmalte que eu vou passar. Gente, assim, eu me perco quando eu vou nessas lojas de perfumaria, né? Essas perfumarias que tem esmalte, creme, essas coisinhas assim. Ai, eu amo, 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 amo. Me dá um prazer enorme ir comprar esmalte diferente, cor diferente. Ah, eu adoro. Não tenho paciência de desenhar, não. Não, meu negócio é a cutícula bem feita, bem pintadinha, né? Bem lixada, bem arrumadinha, eu gosto. A unha do pé, eu gosto de olhar assim, tá bem quadradinha, bem bonitinha, assim. Mas ficar fantasiando, colocar um monte de coisa, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência, não. Eu até acho bonito, mas eu não tenho paciência para fazer. Eu gosto assim dessa parte. Mas é isso. A gente sempre pode fazer melhor, a gente sempre pode fazer bem feito e a gente contar com a gente, né? A gente contar com a gente, dar o melhor pra gente e ser o nosso apoio, ser nossa amiga. Isso é muito importante. Eu sempre vou falar isso porque isso é uma coisa que está sendo muito importante para mim, ser minha amiga, me olhar com olhos de carinho, né? Me dar o melhor. Tudo que eu
faço, não ficar me condenando, mas também não ficar passando a mão na cabeça, para não ficar ali, né, errando, errando. Não, vi que eu fiz, tá, não vou me maltratar, mas eu sei que eu posso fazer diferente, eu faço. Então, assim, isso é muito importante, que tudo que a gente precisa tá aqui. Tudo que a gente precisa tá aqui. E o que preenche a gente são as nossas coisas. É o nosso quando a gente reconhece que a gente fez bem feito. Na verdade, a gente não precisa do reconhecimento do mundo. O que preenche a gente é o nosso reconhecimento. A gente precisa do nosso reconhecimento, do nosso olhar. A gente se olhar e se reconhecer. Porque não adianta o outro falar, nossa, você, né? Se você não acha, então aquilo não vale nada. Então, o que a gente precisa mesmo é estar tudo aqui dentro da gente. E Deus, eu não sei mais o que sou eu sem Ele. Não dá mais. É o tempo todo ali conversando, sabe? Quando não dá, quando eu tô sozinha, eu falo em voz alta. A vizinha deve achar que eu sou louca, porque dá pra ouvir, né? Eu falo sozinha, se não dá pra falar em voz alta, eu falo ali, né, em pensamento o tempo todo, porque sabe assim, quando, eu não quero mais perder tempo com o que não é pra mim. Eu só quero o que tem a ver comigo, eu só quero o que é pra mim. O que não é, tá tudo bem, né? Eu não quero mais ficar perdendo tempo com essas coisas. E é isso, tá bom? Eu espero ter inspirado, ter motivado vocês de uma certa forma. E que a gente sempre pode aprender, né? Que a gente possa igual eu falei, né? A gente sempre aprende com o outro, mas não, a gente não ficar perdendo muito tempo também assim com o outro, né? Você viu ali, você aprendeu aquilo ali que precisava, o necessário, só o necessário, aquilo ali que precisa, que aí vai te chamar atenção para você ver, você viu e depois você já volta para você, já vai fazer suas coisas, né? Para você sempre ser a sua prioridade. Ai, gente, que delícia, porque a gente é único. A gente esquece que a gente é único. Tem coisas que só eu escrevi eu escrevi não, né? Eu assento e vou. Aí depois eu leio e me emociono, porque como eu escrevi, né? De onde que eu tirei? Sei lá. É só Deus mesmo, né? Através da minha individualidade, passar para o papel. Mas tem um trecho que está escrito assim: tem coisas, a gente esquece que a gente é único e que tem coisas que só eu sei fazer. Tem coisas que só a minha individualidade pode fazer. E a gente não valoriza isso. Quantas vezes eu já quis ser outra pessoa? E isso, hoje, a gente parar para olhar e ver isso, né? Que besteira. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque foi isso que me ajudou a me trazer para cá, para mim. E foi muito bonito, né? Que bom. Que bom. Tudo é bom, tudo é bom. Tudo é para alavancar, tudo é para motivar a gente. Então a gente começa a olhar a vida como amiga e não como inimiga. A gente começa a ver as situações, todas as situações, a gente começa a ver todas as situações como alavancadora e não como tá te batendo, tá te judiando, né? Oi, Luciane, tudo bem? Boa tarde. E eu que agradeço, André, eu agradeço vocês por estarem aqui, né? Porque o tempo da gente é precioso e vocês tiraram o tempo de vocês para estarem aqui nesse bate-papo gostoso, né? E vai ficar gravado e depois as outras pessoas vão assistir, né? E é isso. Que vocês possam ser tudo aquilo que vocês precisam, tá bom? Um beijão e até semana que vem, tá? Obrigada por estarem aqui, tá bom? Tchau!